Olá, uma ótima tarde para você. Começamos mais uma edição do Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 12 de janeiro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Destaque nessa edição são as expectativas para os números que serão apresentados na tarde de hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Entre eles, os estoques trimestrais para soja e milho nos Estados Unidos, na posição do dia 1º de dezembro do ano passado, e também o relatório de oferta e demanda para os norte-americanos e para todos os países agricultores. Falta de umidade na Argentina faz país ter de baixar 100 mil hectares da área a ser semeada com soja. As importações de soja da China em dezembro foram as segundas mais elevadas da história em relação àquele país. Ainda nessa edição, você acompanha como foi o faturamento do setor da cacauicultura no Brasil no ano de 2017. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E as importações de soja da China em dezembro de 2017 foram extremamente elevadas e colocaram o mês do ano passado na segunda melhor posição, é o segundo maior mês de dezembro em importações de soja. O principal motivo é o feriado do ano lunar da China, que tem essa preparação, uma aquisição mais forte de produtos, principalmente para a conversão em proteína animal. Vamos ver agora os dados da alfândega chinesa em relação à entrada de soja naquele país. Trazendo aqui os dados, nós trazemos aqui que dezembro de 2017 totalizou 9.550.000 toneladas importadas de soja em dezembro. Um ano antes, era um bom número, estava em 8.970.000 toneladas que foram importadas pela China. Para comparar com um mês antes, novembro do ano passado totalizou 8.600.000 toneladas, portanto, em dezembro teve uma importação que superou aí em 10% aquilo que acontecia um mês antes para os chineses, aqui destacando os dados em relação à China. Olha, a China trouxe também dados em relação à importação no ano fechado, ou seja, o ano de 2017, de janeiro a dezembro. E os dados mostram realmente muita expressão para esse país na compra de soja. Veja só, de acordo com a alfândega da China, entraram no país 95.940.000 toneladas de soja. Eu lembro que aqui está em destaque o ano, de janeiro até dezembro. Em 2016, para ter um efeito comparativo, foram 83.910.000 toneladas de soja. Portanto, 13,9%, quase 14% superior ao ano de 2016. Geralmente, a demanda na China é mais forte em dezembro mesmo, uma vez que os produtores de ração constroem estoques alguns meses antes do Festival da Primavera. As margens de esmagamento também estão boas, isso eleva a necessidade da China em comprar soja todos os meses de dezembro. O mercado da soja na Bolsa de Chicago operou por mais uma sessão em baixa nesta última quinta-feira. Os números da Conab, divulgados para a safra de soja do Brasil, trouxeram elevação na expectativa de produção, estando agora a safra estimada em mais de 110 milhões de toneladas. De acordo com a consultoria AG Resource, o mercado não estava esperando por essa elevação tão expressiva assim. Os especuladores seguem aguardando a divulgação do novo relatório de oferta e demanda de grãos dos Estados Unidos, que será divulgado logo mais em poucas horas. Para eles, deve haver uma elevação também na expectativa da safra de soja brasileira. Um outro fator que pode trazer mudanças para este relatório são as exportações de soja dos Estados Unidos, que devem sofrer um recuo, visto o baixo movimento de vendas que o país tem registrado nos últimos períodos. E ainda falando de Estados Unidos, esta sexta-feira é marcada pela divulgação de importantes dados da agricultura norte-americana.
Entre eles, teremos o relatório trimestral de estoques e também o relatório de oferta e demanda. Esses relatórios são importantes e, para se ter uma ideia, já temos um pouco mais de uma semana na qual se tem tido os impactos das expectativas dos operadores de mercado na Bolsa de Chicago, por conta disso que vai ser divulgado nesta sexta-feira a partir das 15 horas. Em relação ao relatório trimestral de estoque, que é a posição de estoque norte-americano no último dia 1º de dezembro de 2017, a expectativa é que haja uma elevação, um estoque maior do que aquele que se tinha no mesmo período do último ano. Vamos ver entre 2017 e 2016. Vamos ver como é que devem ficar esses estoques. Aqui nós trazemos o intervalo daquilo que é esperado em relação aos estoques, a média, normalmente se aposta muito na média em relação àquilo que pode acontecer, e trazemos também a posição de estoque norte-americano no dia 1º de dezembro de 2016. Na cor verde, trazemos a mínima e a máxima. A mínima esperada de estoque nos Estados Unidos é de 80.640.000 toneladas de soja. Já seria superior aos estoques do dia 1º de dezembro de 2016. A máxima, também na cor verde, observe, as duas cores verdes é o intervalo, máxima esperada em 89.950.000 toneladas. Esse é um cenário mais complicado em relação aos negócios com soja nos Estados Unidos em relação a Chicago. A média, que é aquilo que muito provavelmente deve acontecer em torno disso, é de 86.710.000 toneladas de soja na posição do dia 1º de dezembro de 2017, estocada nos Estados Unidos. O que seria, observe as duas colunas da cor vermelha, o que seria uma situação bem superior ao dia 1º de dezembro de 2016, quando os norte-americanos tinham 78.870.000 toneladas estocadas. Aqui nós temos pouco mais de 7 milhões de toneladas em estoque nos Estados Unidos, na posição do dia 1º de dezembro, comparando 2016 com 2017. Em relação ao relatório de oferta e demanda mundial de grãos, que traz aquele quadro de quanto de grãos que o mundo vai produzir e o quanto deve consumir, a grande expectativa gira em torno dos números para a soja. No caso dos Estados Unidos, a produção da safra 17-18 deve ser mantida em relação aos números divulgados no mês passado, em dezembro. Ainda assim, tem a chance de haver algum recuo ou alguma elevação em relação à média apresentada no mês passado. Veja que a mínima é estimada em 119.430.000 toneladas e a máxima em 121.540.000. Por enquanto, o mercado segue acreditando que a estimativa deve se manter em 120.430.000 toneladas, o mesmo número apresentado em dezembro de 2017. Vale lembrar que naquele mês houve uma elevação considerável na produção da soja dos Estados Unidos nos números de expectativa de quanto que foi colhido. Em novembro, acreditava-se que haviam sido 116.920.000 toneladas. O mercado aposta ainda em estoques norte-americanos de soja, estoques finais da temporada 2017-2018, muito próximos àqueles que foram divulgados em dezembro de 2017. É o que nós vamos ver agora, mais uma vez o intervalo entre a mínima e a máxima esperada. Observe que a mínima esperada para os estoques norte-americanos de soja é observada em 11.570.000 toneladas, coluna na cor verde, máxima em 16.190.000 toneladas. A média está em uma estimativa ainda abaixo de 13 milhões, 12.980.000 toneladas, o que seria um número pouco superior ao que foi divulgado em dezembro. Em dezembro, os estoques finais da temporada 17-18 eram estimados em 12.110.000 toneladas pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Bom, em relação aos estoques finais de soja no mundo todo, o mercado também acredita em uma elevação nessa projeção na comparação com o mês de dezembro, já que os estoques norte-americanos devem crescer
os mundiais se somam a este volume, então. Vamos aos números do mercado, então, e a expectativa. A mínima está em 97 milhões de toneladas e a máxima 100 milhões e meio, sendo que a média esperada para os estoques globais de soja sejam de 99 milhões e 100 mil toneladas. Vale a gente lembrar que em dezembro o volume projetado era de 98 milhões e 300 mil toneladas. Portanto, o mercado está acreditando que ao fim do ciclo 17 e 18 da soja, o mundo vai ter ainda mais o grão disponível para ser ofertado. E essas informações, Fabiano, mexem demais com o mercado, né? É o resumo desses 2 últimos dias. Claro que isso aqui ainda vai ser confirmado, mas é um aumento na produção. Você falava agora durante essa edição no Brasil, que não era esperado pelos operadores, e nos Estados Unidos não tem aumento na produção esperada, mas tem uma redução nas exportações, é por isso que os estoques aumentam. E isso mexe, claro, com soja negociada em Chicago, que já vem numa expectativa há cerca de uma semana. Nós temos aqui os negócios com soja que vem numa situação de estabilidade no momento. Posição de janeiro vem com poucos negócios neste momento, né, contratados a $9,41 o bushel, uma estabilidade, mas com viés de alta de 0,05%. Estabilidade em todas as posições. Março vem com $9,49 o bushel, maio $9,60 o bushel, enquanto que a posição de julho negociada a $9,70. É evidente que nós temos os operadores por lá esperando esses dados serem divulgados, confirmando ou não essas tendências que eles acreditam. E outro país, Fabiano, que está no radar dos investidores do mercado futuro da soja é a Argentina. O país segue com déficit hídrico na sua região norte, o que está atrasando os trabalhos de semeadura da soja, reta final do plantio dessa safra nova 17-18. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires já vinha trazendo há semanas o alerta de que haveria a possibilidade da área cultivada com grão ser ainda menor do que está sendo projetado. E no relatório divulgado nesta última quinta-feira, a Bolsa confirmou essa redução. Serão 100 mil hectares a menos cultivados com soja na Argentina por conta da janela de plantio, que já se acabou em parte do país e o tempo não vai ser hábil para concluir as atividades de semeadura. Com isso, a nova área plantada com soja na Argentina no ciclo novo é estimada pela Bolsa em 18 milhões de hectares. Até o momento, a área plantada alcança 94,3%. A gente acompanha agora a situação de como está a condição hídrica das áreas de soja na Argentina. Veja só, 4,8% delas se encontram em situação seca. 37% tem uma condição hídrica considerada regular, 56,9% uma condição favorável e apenas 1,3% tem umidade considerada excelente nas áreas com soja na Argentina. Vamos saber então destas áreas com soja como que elas vêm se desenvolvendo. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, 7,1% das lavouras já implantadas estão na fase de emergência. 46% se encontram em desenvolvimento vegetativo. 44,8% das áreas plantadas estão no estágio de floração e 2,2% já entrando na formação de vagens. Resta saber como está a condição dessas lavouras, então, por lá. Vamos aos últimos destaques, então, para a soja na Argentina. 19,2% das lavouras se encontram com condição considerada má até regular. 78,6% lavouras estão em condições boas e 2,2% têm condições excelentes. E o clima na América do Sul tem tudo a ver com essa situação lá na Argentina. É por isso que a Graziela Gonçalves traça agora uma situação de como que vem as previsões de chuva, situação também de umidade de solo, trazendo agora a previsão do tempo para toda a América do Sul nos países produtores de soja. Boa tarde, Graziela. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Como a gente consegue enxergar na imagem de satélite, principalmente no Brasil, ainda temos esse corredor de nuvens carregadas que mantém as chuvas constantes, desde a região norte até parte do sudeste e também parte da região sul do país. Já aqui na imagem de satélite, por enquanto a gente vê tempo um pouco mais aberto no Paraguai e também em grande parte da Argentina. Inclusive, ao longo desses próximos dias, as áreas produtoras de soja do Brasil
Brasil ainda devem receber chuvas, principalmente as áreas produtoras do Centro-Oeste, estado de São Paulo e também estado do Paraná, que podem receber volumes acumulados chegando até os 50 milímetros. Isso pode trazer algumas paralisações nas atividades de campo, mas de uma maneira geral, inclusive a chuva que aos poucos retorna para o estado do Rio Grande do Sul, que tem acumulados em torno até dos 15 milímetros, isso pode melhorar um pouco mais a situação do solo. Agora, a expectativa para a Argentina ao longo desses próximos 5 dias é que aos poucos a chuva comece a retornar para as áreas produtoras, principalmente aqui sobre essa região. Os acumulados por lá também variam dos 30 aos 50 milímetros, porém a chuva ainda não deve ser completamente bem distribuída para melhorar ainda mais as condições do solo. Já sobre o Paraguai, a expectativa volta a ser de chuva principalmente para as áreas mais próximas do Mato Grosso do Sul e também estado do Paraná. Por lá o acumulado será mais elevado, em torno até dos 70 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Graziela. Por aqui nós vamos ver como é que vem os valores praticados nos portos brasileiros. Você acompanha comigo a movimentação para os preços no Porto de Paranaguá e também para o Porto de Santos. O pessoal está posicionando os gráficos para mostrar o que vem acontecendo nessa última semana. E nessa última semana tem uma movimentação próxima à estabilidade, mas com queda, em especial a partir desta última quinta-feira. A posição na segunda-feira era de R$ 73,00 a saca de 60 quilos, o valor se mantinha na terça-feira. Teve uma redução na quarta-feira para R$ 72,50 no Porto de Santos, é o maior embarcador de soja do país. Na quinta-feira cai de novo para R$ 72,10 e até esse início de programa vinha em R$ 72,10 os valores praticados com soja no Porto de Santos. É importante lembrar que há um certo travamento, né? Não tem tido muitos negócios, mesmo negócios de comercialização futura da safra, vem com os negócios abaixo do que acontecia nos 2 últimos anos por conta dos preços mais baixos da oleaginosa. Vamos ver agora o Porto de Paranaguá. Nós temos aqui o Porto de Paranaguá com preços muito parecidos. Segunda-feira, R$ 73,00 a saca. Terça-feira, caía para R$ 72,50. Quarta-feira, R$ 72,00 a saca, uma nova queda. Quinta-feira, cai de novo para R$ 71,10 por saca. Sexta-feira, vai mantendo por enquanto R$ 71,10, queda de 2,6% para os valores de negociação com soja no Porto de Paranaguá. A agência de classificação de riscos Standard & Poor's rebaixou nesta última quinta-feira a nota do Brasil, indicando que o país é menos seguro para se fazer investimentos. Exatamente, caiu de BB para menos BB, o que significa que o Brasil fica a 3 degraus para recuperar o status de país bom para investimento. Entretanto, por um outro lado, não tem, pelo menos no que foi lançado pela Standard & Poor's, não tem ameaça de perder mais um degrau aí em relação à sua avaliação de risco. Especialistas dizem que os investidores já estavam até esperando por essa informação, visto o atual cenário turbulento da política nacional. E com isso não houve surpresa no mercado. Desta forma, o dólar comercial oscilou muito pouco no Brasil nesta última sexta-feira e neste momento vem operando com leve alta de 0,09% em relação ao fechamento de ontem. Agora, negociado a R$ 3,22, mais 3. E a hora do primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco a gente mostra um vídeo curioso que recebemos pelas redes sociais, mostrando um fenômeno natural bastante que chamou muita atenção na região centro-oeste do país. Aproveite para participar também, envie a sua mensagem, vídeo, foto para o nosso WhatsApp. O número é o 67996562266.
Um aplicativo lançado pela rede ILPF permite-se ter total visão sobre a integração lavoura, pecuária e floresta através de uma realidade virtual. Quem nos mostra como é que funciona esse experimento é o repórter Valdir Pacheco. A rede ILPF acaba de lançar o aplicativo Maquete Virtual de ILPF em Realidade Aumentada. A ferramenta mostra todas as etapas de um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta ILPF, as possíveis configurações que podem ser adotadas. A realidade aumentada é uma tecnologia que permite a união do mundo virtual com o real. Por meio de um marcador ou target e um dispositivo móvel com um aplicativo específico, é possível gerar uma imagem virtual e interagir com ela no ambiente real. O aplicativo já está disponível para fazer o download para Android e iOS. Mas para a sua utilização é necessário baixar esta imagem no site www.ilpf.com.br. O aplicativo ele é uma forma de divulgação do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Ele mostra as diferentes configurações possíveis, combinando 2 a 2 ou mesmo os 3 componentes, mostrando os benefícios que o sistema tem, a interação entre os componentes. Pelo aplicativo é possível ver por dentro do solo o que está acontecendo com a raiz das plantas, como que é a ciclagem de nutrientes, como que é a dinâmica de água no sistema, a dinâmica de gases. Então, é uma forma das pessoas conhecerem melhor o que é um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta em todas as suas composições, seja ela lavoura, pecuária, floresta, pecuária, floresta ou a ILPF completa. Então, é projetada uma maquete virtual para o usuário que ele consegue ver coisas que a gente não vê a olho nu. Por exemplo, ele consegue olhar dentro do solo, ver o perfil desse solo, como que a raiz está se aprofundando, se o solo está compactado ou não, a camada de matéria orgânica, se a água infiltra nesse solo ou se ela tem um escoamento superficial e acaba causando erosão. Então ele é bem didático, bem lúdico e mostra muito claramente como que o sistema funciona, quais são os benefícios desse sistema produtivo. Isso ajuda muito o produtor que pensa em adotar, aquele produtor que não conhece ainda a tecnologia, ou mesmo um técnico que não conhece, vai ser capacitado. O aplicativo é interessante que ele serve para vários usos, desde uma divulgação num evento nosso, também em sala de aula. Nós já temos pesquisadores, alunos de pós-graduação que estão levando para dentro de sala de aula, dando aula em cima desses aplicativos, extensionistas que usam ele para levar até o produtor. Então, é uma ferramenta didática, lúdica e tem uma série de aplicações. Valdir Pacheco para o SBA. O assunto é milho no Agricultura BR. Vamos saber como é que tem se comportado os valores do cereal no sul do país durante esta semana. E nós acompanhamos aqui os 3 estados do sul com o desempenho de preços. Observe que no estado do Paraná, na segunda-feira, tinha o valor de R$ 28,50 a saca de 60 quilos, valor que se manteve estável durante toda semana, pelo menos por enquanto, estabilidade total para os preços do milho no estado do Paraná. Vamos ver mais como é que vem se comportando os preços do milho no sul do país. Temos aqui o estado de Santa Catarina, é a mesma situação. Observe que não tem muita alteração para os valores negociados com cereal. R$ 30,50 a saca de 60 quilos. No estado de Santa Catarina, tradicional estado consumidor de milho, não é um grande produtor, mas consome muito. Nós temos uma concentração muito forte das cadeias produtivas da carne suína e da carne de frango em Santa Catarina. Por último, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, entre os estados, é o único que apresentou alguma diferença, e uma diferença para baixo. Na segunda-feira, o valor da saca de 60 quilos era de R$ 33,00 a saca, na terça mantinha esse valor, quarta-feira também. Quinta-feira caiu para R$ 32,25 e nessa sexta vinha mantendo os mesmos R$ 32,25. Com isso, um recuo de 2,20% para a saca de milho no estado do Rio Grande do Sul. De olho agora no mercado futuro do milho no Brasil, aquele cereal negociado na Bolsa Paulista. É para a gente enxergar como que os negócios estão sendo travados para entrega lá na frente. Veja comigo na tela, mercado do milho futuro do Brasil hoje vem com negócios mistos, ou seja, algumas posições sobem, outras descem. O
Milho negociado para entrega em janeiro tem 1.610 contratos sendo realizados agora. Cada saca de 60 quilos do grão vale R$ 32. Essa posição sobe 0,16% hoje na comparação com os últimos negócios. A posição de março tem 1.560 contratos negociados, com cada saca valendo R$ 32,35. Esta posição cai hoje 0,40% em relação aos negócios de ontem. Negócios para maio operam a R$ 32,41 a saca, bem parecido com o valor desta última quinta, e negócios para setembro hoje caem 0,45% e negociam cada saca do grão a R$ 31,05. E daqui a pouco, no meio da tarde, o Departamento de Agricultura norte-americano vai divulgar 2 importantes relatórios. Um deles, o relatório trimestral para os estoques norte-americanos na posição do dia 1º de dezembro de 2017 e ainda o relatório de oferta e demanda, mostrando como é que está a situação da produção agrícola nos Estados Unidos e nos principais países produtores do mundo e, claro, inclusive o Brasil. Vamos ver agora quais são as expectativas dos operadores de mercado para esse relatório trimestral de estoques na posição do dia 1º de dezembro, porque há uma expectativa geral de um aumento nos estoques norte-americanos, nas reservas, na marca do dia 1º de dezembro. Aqui nós temos na cor verde o intervalo de mínima e máxima esperada para hoje. Então as duas colunas verdes trazem a seguinte situação: mínima esperada para os estoques trimestrais de 310.660.000 toneladas, a máxima de 321.960.000 toneladas. Em relação à média, que é um fator bem interessante para se observar, porque vem sempre muito próximo a ela, 315.160.000 toneladas é a estimativa para o relatório de hoje. Em 1º de dezembro de 2016, portanto, exatamente um ano antes, os estoques trimestrais norte-americanos eram estimados pelo Departamento de Agricultura norte-americano em 314.620.000 toneladas. Portanto, deve haver aqui, na expectativa dos operadores dos Estados Unidos, uma alta nesses estoques trimestrais por em torno de 700.000 toneladas. Já no outro relatório de oferta e demanda, pode ser que haja uma redução na expectativa de produção de milho dos Estados Unidos no ciclo 17-18. Ainda assim, essa redução é muito pequena na comparação com o tanto de milho que o país colhe. São mais de 300 milhões de toneladas. O país responde por cerca de 1/3 da produção global deste grão. Vamos aos números então e a expectativa do mercado. O mercado acredita que o volume possa ficar entre 366.640.000 toneladas até 372.420.000. O volume médio esperado é de 369.770.000 toneladas. Valor este que, se confirmado, vai ser menor do que o divulgado em dezembro, que foi de 370.300.000 toneladas do grão. A Juliana mostra aí como que a produção americana de milho não deve ter alteração nesse relatório. E em relação aos estoques finais da temporada 17-18, pode haver, inclusive, uma redução, uma ligeira redução, mas é uma queda. Observe aqui, nós trazemos a estimativa de estoque final dos Estados Unidos. Na cor verde, mais uma vez, nós temos o intervalo, a mínima e a máxima. A mínima esperada de 57.480.000 toneladas de soja, enquanto que a máxima 63.990.000 toneladas na máxima esperada pelos operadores de mercado. Na cor vermelha, é importante observar que vem a
média e os dados que foram apresentados em dezembro. Observe que a média esperada é de 61.320.000 toneladas para esse relatório do Departamento de Agricultura norte-americano no dia de hoje. Em dezembro, eram 61.900.000 toneladas, portanto, deve haver uma redução de quase 600.000 toneladas nos estoques finais da temporada 2017-2018. E essa redução esperada nos estoques finais de milho dos Estados Unidos deve ajudar a somar na queda esperada dos estoques globais do grão. Vamos a estes números finais, então, trazendo o panorama do milho para o mundo temporada 17-18. O mercado está acreditando que o volume a ser apresentado logo mais pelo órgão norte-americano fique entre 198 milhões e meio de toneladas até 205 milhões e 800 mil toneladas do grão. O valor médio desta soma e divisão chega a 202 milhões e 900 mil toneladas. Valor que, se confirmado, então vai ficar melhor do que a última coluna aí à nossa direita, que mostra o valor apresentado em dezembro do ano passado, que foi de 204 milhões e 100 mil toneladas. Bom, e falando ainda em Estados Unidos, é hora da gente acompanhar, Fabiano, como que o mercado reage às vésperas, poucas horas antes destes novos números. Exato, Juliana. Tem tido na semana jogado pressão negativa sobre soja, milho e hoje a expectativa é maior. Você vê que tem, inclusive, poucos negócios hoje e com pouca variação, muito próxima à estabilidade. Posição de março vem a $3,49 o bushel, maio 3,57, julho com ligeira alta de 0,13% a $3,65 por bushel e a posição de setembro também com alta de 0,13% a $3,73 por bushel. Nós temos aqui algumas elevações em relação aos negócios, mas ainda assim com poucas, já que está todo mundo esperando mesmo os números do relatório. Bom, e tem novidade também a respeito da China, né, Fabiano? Porque ela elevou a expectativa de importação do cereal. Exatamente, Juliana. A China é o segundo maior produtor absoluto de milho do mundo. O que quer dizer isso? Que não é um produtor comercial como o Brasil e também Estados Unidos. Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo e o maior exportador. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, absoluto, enquanto que é o segundo maior exportador. Portanto, segundo player comercial do milho do mundo. A China fica praticamente com todo o milho que produz, e são mais de 200 milhões de toneladas. Ainda assim, a China tem ampliado a sua participação nas compras internacionais deste cereal e aumentou, de acordo com os dados do governo da China. Nós tivemos uma chuva de números da China apresentados nesta madrugada de sexta-feira, mostrando que a China amplia a sua necessidade de compras. Vai chegar a 1.200.000 toneladas de milho sendo importadas. Vamos ver aqui os dados. Você observa aqui que a importação chinesa deve alcançar 1.200.000 toneladas de milho. É 20% acima daquilo que vinha sendo estimado até então. Os estoques chineses, aqui nós temos os estoques chineses com grande destaque, 4.370.000 toneladas estocadas de milho na China. É poucos estoques a 17 e 18 para milho na China, para o tamanho do consumo e o tamanho da produção chinesa. Ali o sinal negativo ficou para cima na tela, mas é que significa que ficou 0,5% inferior. Para um país que tem uma necessidade de consumo tão elevada, os estoques de milho da China são extremamente baixos, foi o que previu aqui o Ministério no relatório, o Ministério da China, no seu relatório mensal de estatística de oferta e demanda divulgado, portanto, pelo governo chinês, estoques baixos de milho na China e aumento na importação. O assunto agora é trigo. A gente vai acompanhar como o mercado do cereal vem operando no Brasil nestes primeiros dias do ano de 2018. Vale lembrar que a safra passada de trigo foi mais uma de quebra. O clima não foi favorável às lavouras desde a fase inicial de plantio. A qualidade do cereal também foi comprometida e, com isso, os preços foram lá embaixo. A situação de mercado piora ainda mais com a entrada de trigo paraguaio e de outros países fornecedores para o Brasil, que acaba pressionando o mercado brasileiro. Este ano de 2018 já começa com queda acumulada no estado do Paraná
e no Rio Grande do Sul. No Paraná, de acordo com o CPEA, a queda já chega a 1,45%. Nestes últimos dias, a gente vê o mercado oscilando, de alguma forma, até recuperando os valores do fim da última semana, mas ainda assim estão mais baixos na comparação com o fechamento de 2017. Nesta última quinta-feira, 11 de janeiro, a cotação da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador fechou no estado do Paraná a R$ 664,15. No estado gaúcho, onde o cereal sofreu ainda maior queda de qualidade por conta do clima, a queda acumulada neste início de 2018 chega a quase 3,5% já. O valor da tonelada do trigo tipo brando fechou nesta última quinta-feira a R$ 567,76. Veja que na comparação com a sexta-feira da semana passada, dia 5 de janeiro, já há uma queda bastante brusca acontecendo, já que lá atrás o valor estava acima de R$ 580. Agora, nova faixa de preços para o trigo aqui no Brasil. A gente segue acompanhando o desenrolar dessas negociações envolvendo a entrada do trigo estrangeiro no país e de olho sempre no mercado. Vamos ver como é que está o mercado do trigo internacional, então. Nós temos operação em Chicago. Por lá também tem expectativas por causa dos relatórios que serão apresentados hoje. Você vê comigo o trigo em Chicago recuando. Posição de março com queda de 0,17% a $4,32 o bushel. Maio, $4,45, recuo de 0,27%. Julho, $4,57 por bushel, com queda de 0,21%. E a posição de setembro com recuo de 0,15%. $4,71 por bushel. No próximo bloco a gente fala de café. Você vai ver até uma resposta aqui a um telespectador que mandou pergunta para a gente sobre o que pode acontecer com o futuro do mercado do grão no Brasil. Ainda hoje você tem muita informação a respeito da China, milho e também o que deve acontecer com esse relatório de oferta e demanda. Não sai daí, a gente volta em instantes. E chegou a hora da sua participação aqui no programa. É o quadro Agricultura BR Responde. E a pergunta de hoje, novidade, não é sobre clima, é sobre mercado. Quem mandou pra gente foi o Acácio, do município de Inconfidente, em Minas Gerais. Vamos ler na tela o que ele falou. Sou cafeicultor aqui em Minas Gerais e queria uma explicação. Entender por que o café está com preço ruim. Ele poderá melhorar? Acácio, a gente pesquisou, debateu esse assunto e tá aí a resposta para você. Olha, Cássio, o fato é que a Bolsa de Nova York, você vai entender por que ela tem essa influência tão forte também aqui sobre os negócios, tem exercido já há mais de um ano uma forte pressão negativa sobre os preços negociados em Bolsa. Os operadores que trabalham por lá. Isso reflete diretamente no preço do café arábica aqui no Brasil. Para ter essa pressão, dois argumentos têm sido utilizados com muita frequência. Um deles são de estoques globais de café maiores, principalmente nos Estados Unidos. Tem que saber que qualidade de estoque é esse também que os Estados Unidos têm desse café. Um outro fator são das exportações globais que estão menores. Para se ter uma ideia, nós tivemos a divulgação na primeira semana do ano de 2018 dos dados da Organização Internacional do Café, da OIC, para os 2 primeiros meses de exportação da nova temporada de café, portanto, outubro e novembro. E há uma queda de mais de 11%, verdade, em relação às exportações globais de café. Vamos ver esses números que eles ajudam a trazer essa situação para esclarecer por que tem tido essa pressão negativa. Considerando os 2 primeiros meses, outubro e novembro da safra, a temporada 2016-2017 havia exportado 19.610.000 sacas, enquanto que a 17-18 chegou a 17.620.000 sacas, de acordo com a OIC, Organização Internacional do Café, uma queda entre uma temporada e outra de 11,3%.
Aqui no Brasil, os dados também confirmam esse ritmo de exportações mais lento. Na primeira terça-feira desse ano de 2018, primeiro dia útil do ano, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os dados do ano de 2017 em relação às exportações. E o volume que o Brasil enviou ao exterior ficou quase 10% abaixo do montante que o Brasil exportou em 2016. Acompanhe com a gente na tela os dados. Veja só, Cássio. Em 2017, o Brasil enviou ao exterior 27.460.000 sacas de 60 quilos do grão. Em 2016, foram mais de 30 milhões de sacas, mostrando, portanto, esse ritmo bem menor de embarques para os países compradores. Exatamente, Juliana. Essa questão da exportação não estar tendo o mesmo volume de anos anteriores, não necessariamente quer dizer que a demanda seja menor. E sim que a questão de preço não tenha agradado, os dados impactam diretamente sobre o Brasil, que é o maior produtor e exportador de café arábica do mundo. Sobre este assunto e também sobre Nova York, a Bolsa de Nova York e como que ela exerce pressão negativa, esses operadores sobre os negócios, o Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, um dos mais reconhecidos nomes da cafeicultura nacional, conversou com você, Juliana, recentemente e falou sobre o tema. Essa questão de preço que preocupa bastante, porque com a evolução tecnológica nas comunicações e com a inteligência artificial, os programas que controlam a Bolsa de Nova York, esses grandes players da Bolsa de Nova York, que é a formadora de preço do mercado físico, vem mudando, eles mudam e esses grandes fundos de investimento têm um controle cada vez maior. E eles olham só para o curto prazo, enquanto o cafeicultor, o produtor de café, tem que olhar 3, 4 anos à frente. Ele tem que tomar decisões agora, se planta mais café, como é que ele vai cuidar, se vai investir em maquinário, se ele vai investir em novos terreiros. E é impossível dele visualizar o que vai acontecer à frente com uma bolsa que está preocupada com o que vai acontecer no final desse mês ou no máximo no final do mês que vem. Nós vamos ter que parar, repensar na política de preço de café e adotar novos procedimentos. Agora, isso é fácil de falar numa conversa como essa, mas é muito difícil mudar uma prática que tem mais de 100 anos, ou seja, mais de 100 anos que a formadora de preço para o café no mercado físico é a Bolsa de Nova York. O Eduardo Carvalhais, ele deixa muito claro nesse posicionamento, é preciso mudar a forma como é formado o preço do café. Ele disse, e fala mesmo, né? Isso no discurso é uma situação que é muito prática, mas em relação àquilo que tem que acontecer mesmo durante o trabalho do cafeicultor, da cadeia produtiva, é uma situação muito mais complicada, porque essa formação de preço em Nova York, como ele disse, já existe há mais de 100 anos e tem sim trazido prejuízos para a cafeicultura brasileira, especialmente para o cafeicultor, e começa a trazer prejuízos também para o planejamento do setor para os próximos anos. Bom, Acácio, obrigada então pela sua participação aqui no quadro Agricultura BR Responde. Você que também tem alguma dúvida, mande ela para a gente através do WhatsApp. Se você não tem o número ainda do programa, anote aí, é o 67996562266. Este programa é feito para você, produtor rural, e também por você. Então participe. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E a gente traz agora mais uma constatação de como que o ritmo de negócios envolvendo o café no Brasil segue lento. Uma cooperativa da região sul de Minas Gerais divulgou os mais recentes números a respeito das exportações e das vendas dos negócios com café dessa região mineira no ano de 2018. O quanto já foi vendido até agora na comparação com os anos anteriores. Olha, os dados mostram, portanto, que esse ritmo segue bastante lento. Em relação ao volume total que a região sul de Minas Gerais produziu no ano de 2017, só foram negociados até agora, segundo a cooperativa, cerca de 48% da safra 2017. A média para esta época do ano, entre os anos de 2013 a 2016, foi de 92%. Então, aí a gente confirma mais uma vez como que o ritmo vem lento. E o motivo, de acordo com a CAPEB, que é a Cooperativa Agroindustrial de Boa Esperança, são os preços baixos, né, do grão. O produtor que tem o seu produto está segurando ele para fazer novas vendas assim que o preço ficar mais interessante.
A gente acompanha agora os valores do café arábica na região produtora de São Paulo, de acordo com o CPEA, o que vem acontecendo nestes últimos dias. De acordo com os dados, há uma queda observada nesta última quinta-feira, dia 11 de janeiro. O valor da saca de 60 quilos do grão caiu para R$ 445,41. A gente vê o mercado trazendo novas pressões para o valor do café arábica aqui no Brasil. O acumulado do ano tem queda de 0,29%. Vale lembrar que o mercado também já fica de olho nesse ano de 2018, que é de bienalidade positiva para a variedade arábica no Brasil, ou seja, aquele ano em que os cafezais produzem mais. Como 2017 foi um ano de menor produtividade, 2018, portanto, já se espera uma safra mais cheia. Vamos saber então agora como é que vem esses negócios lá na Bolsa de Nova York, que tem refletido toda essa situação de pressão negativa sobre os preços do café aqui no Brasil. Vamos trazer aqui Nova York, é o café arábica em destaque, mais uma vez recua os valores em Nova York. Posição de março vem a $1,22 mais 50 libra-peso, com recuo de 0,24%. Maio, $1,24 mais 90 a libra-peso, com queda de 0,27%. Posição de julho também perde, vem negociado a $1,27 a libra-peso, mais 30, vem com queda neste momento de 0,22%, e setembro vem negociado a $1,29 mais 70 por libra-peso, neste momento com recuo de 0,21%, temos mais posições, mais um dia de queda nas posições negociadas na Bolsa de Nova York. Há pouco estava um telespectador, o Vicente, questionando no Facebook da Agricultura BR a situação de exportação menor, mas que pode não estar afetando necessariamente a demanda. Isso acontece principalmente por conta dos estoques. Se os estoques realmente forem maiores, estoques globais estiverem maiores, quer dizer que se teve uma compra maior nos últimos anos de café, e nos Estados Unidos principalmente, compras que foram feitas principalmente no Brasil e também uma parte considerável na Colômbia, se os estoques estiverem altos, isso garante que a demanda continue bastante aquecida e as exportações globais não necessariamente em queda, como a gente tem visto e trazido aqui no Agricultura BR. A situação do café Conilon não é muito diferente à do arábica aqui no Brasil. Os valores também vêm pressionados, ou seja, em queda. A expectativa da safra 2018 de Conilon é de uma nova recuperação, depois do ano de 2017 também ter sido mais positivo. Anterior a 2017, foram 3 anos de seca tremenda no Espírito Santo, o maior estado produtor desta espécie aqui no país, o que acabou trazendo os valores mais para cima. Com essa recuperação das lavouras, em decorrência das chuvas mais frequentes, o mercado, portanto, já opera com valores mais baixos em virtude de uma oferta mais confortável para a indústria cafeeira. A gente acompanha agora o que o CPEA vem apurando no estado capixaba. Veja que há queda depois de queda acontecendo nestes últimos dias. Nesta última quinta-feira, houve uma queda muito forte para o valor da saca de 60 quilos do grão. Veja que o valor saiu de R$ 348,83 na quarta, dia 10, para R$ 338,33 nesta última quinta. Foram mais de R$ 10 de queda no valor de cada saca apenas de um dia para outro. Com essa queda brusca, o acumulado de 2018 já registra baixa de quase 5%. Vamos saber como é que vem os negócios em Londres para o café robusta, referência para o Conilon no Brasil. Londres tem sofrido principalmente a partir do mês de maio, uma queda bem forte em relação aos preços, que já era esperado por conta da recuperação da produção de café no Vietnã. Março vem estável com $1.727 por tonelada sendo negociados. É o mesmo valor de maio, agora vem totalmente para a estabilidade de negócios em Londres para o café robusta. Maio também $1.727 a tonelada. E julho, $1.757. Posições de mais curto prazo para o café robusto em Londres, estáveis nesta sexta-feira.
No próximo bloco, a gente fala com o citricultor brasileiro. Tem notícias envolvendo as inspeções nas áreas produtoras de citros em relação ao greening e também ao cancro, mas também uma novidade positiva. Desenvolveram uma variedade de laranjeira que é resistente, Fabiano, a uma das principais doenças da citricultura, que é o amarelinho. Tá certo, tem isso e tem muito mais daqui a pouco no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato conosco pelo Facebook, Twitter e também pelo WhatsApp. O número está na tela. Você acompanhou ontem aqui no Agricultura BR os novos números da Conab para a safra brasileira de grãos. Foi o 4º relatório de acompanhamento da safra. Houve mudança, em especial para a soja, elevando bastante a expectativa de colheita do grão no Brasil neste novo ciclo. Em Brasília, o repórter Odacil Canepa acompanhou diretamente a divulgação destes dados e conversou na ocasião com o superintendente da Conab. Vamos ver. Pelos dados da Conab, a área plantada cresceu 1% e passou dos 61 milhões de toneladas. Já a previsão de colheita apresenta uma queda de 4,1%. Com o plantio das principais culturas já encerrado, a Conab aponta que a soja e o milho seguem atraindo a preferência do produtor brasileiro. A soja, apesar de uma leve queda de 3,2%, pode ter uma colheita de 110 milhões de toneladas. O milho também tem previsão de queda, mas pode alcançar 92 milhões de toneladas. Segundo o relatório da Conab, a queda de 5% na produção tem muito a ver com a super safra do ano passado. O clima não interferiu muito. O clima até agora não tem influenciado o desenvolvimento da produção. O que nós estamos acompanhando é o que pode acontecer a partir de janeiro com a entrada da Laninha, que já está confirmada, mas nós não sabemos que nível de... se ela vai ser moderada, se ela vai ser fraca e que tipo de impacto vai dar nos produtos. Então, nós temos que aguardar a situação. A Laninha tem uma característica de estar na região sul com menor quantidade de chuvas. O que a gente tem acompanhado é que, por exemplo, se a chuva for pouca na região do arroz, vai ser bom para o arroz, né? Se a chuva for razoável na região de milho e soja, pode ser bom para esses dois produtos que precisam da chuva agora, né? Então a gente tem que deixar acontecer os fatos em janeiro. Nós vamos estar a campo em janeiro, nessas regiões onde o Laninha tem maior probabilidade de ocorrer, para que a gente veja quais são os resultados de tudo isso. O mês de janeiro é um mês decisivo, porque a soja e o milho estão na fase de floração, na fase de frutificação. Isso faz com que haja uma necessidade de chuvas. Por outro lado, o feijão está sendo colhido e no verão a chuva ocorre em janeiro também. E feijão não gosta de chuva. Por outro lado, o arroz precisa que não chova muito. Ele precisa de luminosidade para ele se desenvolver e se vigorar. Então, o janeiro é um mês muito sensível. Eu acho que o próximo levantamento já vai trazer alguns resultados com relação a essa questão climática. O próximo levantamento da Conab para os grãos vai ser apresentado em fevereiro. Odacil Canepa para o SBA. Os citricultores do estado de São Paulo têm até o próximo dia 15 de janeiro, ou seja, segunda-feira que vem, para informar a Defesa Agropecuária do estado sobre as inspeções e eliminações de plantas com sintomas de greening e cancro cítrico feitas nos pomares durante o segundo semestre de 2017. Mesmo não encontrando plantas com sintomas das doenças ou tendo eliminado todas as plantas da propriedade, é preciso preencher o relatório e enviá-lo, pois o procedimento é obrigatório. Quem deixar de entregar o documento ou informar corretamente as inspeções está sujeito a multa, que pode chegar a quase R$13 mil. O envio das informações deve ser feito através do site da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo e o endereço está aí na sua tela. É o gdav.defesaagropecuaria.sp.gov.br.
E ainda falando em citricultura, uma notícia positiva. Pesquisadores do Brasil, em parceria com uma universidade da Califórnia, desenvolveram uma variedade de laranjeira que é resistente à CVC, uma doença da citricultura conhecida como amarelinho. O trabalho conseguiu desenvolver, portanto, uma variedade de pé de laranja que é resistente ao inseto que transmite a bactéria da CVC. Em um pomar afetado pela doença do amarelinho, os frutos, eles ficam duros, pequenos e podem perder até 75% do seu peso. A produção cai de maneira bastante rápida e com o avançar da doença, os frutos ficam queimados e impróprios para comercialização. Então tá aí uma boa notícia para o setor da citricultura aqui no país, variedade de pé de laranja resistente ao inseto transmissor do amarelinho. Olha, e além desta medida, outras ações também têm sido feitas no país nos últimos anos para combater esta doença dos pés de laranja. Entre os anos de 2008 e 2017, por exemplo, a infestação nos pomares de São Paulo saiu de 43% para até 3% no ano passado. Vamos aos valores da laranja, então, no Brasil. Neste momento, a gente acompanha como que o CPEA apurou os preços em São Paulo. Em primeiro lugar, a gente traz a cotação da laranja indústria, aquela que o produtor rural negocia diretamente com a indústria processadora da fruta. Nesta última quinta-feira, o valor se manteve estável em relação à quarta, mas veja que tem uma queda acontecendo aí nos últimos dias. O valor ficou em R$ 18,02 pela caixa de 40 quilos e 800 gramas. No acumulado do ano de 2018, já tem uma queda considerável para o valor da laranja indústria, viu? Chega a 3,27%. No caso da laranja in natura, aquela que o produtor negocia diretamente com o mercado atacadista, também tem queda observada. O valor já está com, ou melhor dizendo, eu vou me corrigir aqui, tem uma alta sendo observada. Essa é uma época do ano de bastante consumo, bastante demanda da laranja in natura, por isso o mercado reage com preços para cima. Nesta última quinta-feira, portanto, dia 11 de janeiro, o mercado subiu para R$ 20,19, o valor da caixa de 40 quilos e 800 gramas. Há, então, portanto, uma alta observada no acumulado do ano, que ela já chega a 5,8%. E veja a seguir como foi a receita do setor do cacau no Brasil em 2017. E você ainda vai ter informações a respeito da produção de feijão preto. Não sai daí, a gente volta já. A Agricultura BR de volta para trazer um pouquinho mais da participação do Brasil aqui no nosso programa. Nós recebemos, através do quadro Somos Todos Produtores, imagens através das redes sociais que estão circulando aí pelo WhatsApp. Mostram um fenômeno climático bastante curioso entre a região de Xingu e Chapadão. Olha só, um vídeo mostra parece uma nuvem bastante grandiosa ali acontecendo, bastante carregada, chega até a assustar. Imagens feitas então por celular mostrando essa situação. Tem foto também que mostra a condição bastante densa dessa nuvem, né? Chama bastante atenção, em especial para nós leigos que não entendemos muito do clima. Olha, a Agricultura BR faz o compromisso aqui de pedir para a Somar Meteorologia, na próxima participação, explicar o que foi esse fenômeno climático aí que aconteceu. Obrigada, então, por compartilharem essas informações com a gente. Olha, a Agricultura BR segue falando sobre fenômenos climáticos. Isso porque na próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro, moradores dos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás poderão se cadastrar no sistema para receber gratuitamente pelo celular
mensagens de SMS que trazem alerta de fenômenos naturais. Isso mesmo, um serviço da Defesa Civil que é gratuito e que, portanto, a partir do dia 15 de janeiro, vai ser disponibilizado para os moradores da região centro-oeste do país. Olha, os moradores vão receber a seguinte mensagem via SMS. Defesa Civil Nacional informa. Novo serviço de envio de SMS gratuito com alertas de áreas de riscos. Para se cadastrar, responda para 400199 com o CEP de interesse. Então, as pessoas vão receber essa mensagem. Ao fim do cadastro, o usuário é informado que o celular está apto a receber alertas de tempestades, vendavais, inundações, alagamentos temporais, perigo de deslizamento de terra, entre outros desastres naturais. Um alerta importante tanto para moradores de áreas urbanas quanto para operadores, produtores rurais, para ficarem alerta, então, com estes sistemas e assim organizarem as suas atividades no campo. Se o usuário desejar, ele pode, de maneira gratuita também, cancelar este sistema. Ele começou a ser inserido no Brasil em novembro do ano passado no estado de São Paulo. E atualmente 6 estados e o Distrito Federal já contam com este serviço. A previsão é de que até março deste ano de 2018, todo o Brasil já receba este sistema de alerta de desastres naturais através do celular de maneira gratuita. Olha, o Brasil entra para uma lista de 20 países que já derem este sistema. Alguns deles que utilizam são o Canadá, Chile, Bélgica, Filipinas e o Japão. O assunto agora é cacau. 2017 foi mais um ano nada positivo para este setor aqui no Brasil. A Bahia teve mais uma queda de produção e o valor arrecadado com as vendas, as exportações de cacau do país foram bastante fracas. Os dados mostram essa situação. A gente começa falando da receita, então, da cacauicultura do Brasil em 2017 e o quanto que ela caiu na comparação com o ano de 2016. De acordo com a consultoria TH, houve uma queda significativa, então, no valor, na receita gerada com essas exportações do setor da cacauicultura. O volume arrecadado em 2017 alcançou 1,146 bilhões de reais. Agora sim está na tela para a gente acompanhar. Ele ficou 22,5% abaixo em relação à receita da cacauicultura brasileira registrada em 2016. Foi o preço médio da amêndoa desta fruta que teve uma desvalorização muito forte, o que acabou trazendo bastante queda neste faturamento. Na média nacional, o valor da amêndoa do cacau ficou em R$ 105,61 a arroba. Veja que caiu 27,9% em relação a 2016. Na Bahia, antes o maior produtor nacional, que agora perdeu espaço para o Pará, ficou em R$ 107,84 por arroba, uma queda de 26,5%. Enquanto isso, no Pará, o valor do cacau caiu 30% no ano de 2017, fechando o ano na média de R$ 102,13 a arroba. Como eu comentava há pouco, a Bahia teve uma queda muito forte na sua produção neste último ano. O valor nacional da produção de cacau só não foi menor do que o ano de 2016, porque o Pará despontou mais uma vez, aumentou bastante a sua produção estadual. Para a gente fechar os números do cacau, então, a gente acompanha o que diz a TH Consultoria. A Bahia produziu 99.300 toneladas de amêndoa de cacau, um volume que foi o menor desde 1972,
pelo menos data em que a consultoria começou a fazer este levantamento na Bahia. Estima-se que este volume total aí que a Bahia produziu em 2017 tenha sido, inclusive, o pior desde uma safra chamada catastrófica por lá, que foi no ano de 1962-63, quando a Bahia teve uma quebra muito forte. Por outro lado, o Pará aumentou bastante a sua produção neste último ano. De acordo com a TH Consultoria, teve 36% acima do que o ano de 2016, fechando a safra com a terceira maior produção da sua história em 63.500 toneladas de amêndoa. Vamos saber como é que vem a operação com os negócios com cacau na Bolsa de Nova York. Nós trazemos aqui a amêndoa sendo negociada. Temos os valores aqui para a posição de março, perdendo quase 1%, queda de 0,93%, negociada a 1.910 dólares por tonelada. Já a posição de maio, nesse momento, negociada a 1.926 dólares por tonelada, com queda de 0,72%. Portanto, recuo para os negócios com o cacau nesse momento na Bolsa de Nova York. E você vai ver agora uma área de experiência, uma área de experimento com soja que nós temos trazido aqui no Agricultura BR, em parceria com produtores rurais e também com uma importante empresa que tem desenvolvido pesquisas no norte do estado do Mato Grosso. Você vai conhecer agora como é que funciona esse termo do chamado Mato Competição na reportagem de Valdir Pacheco. Nossa equipe voltou no campo de ensaio com 20 variedades de soja que está sendo conduzido em Sinop, no norte do estado. O primeiro passo foi fazer a proteção individual com as perneiras, que é uma espécie de bota para nos proteger de possíveis ataques animais peçonhentos, como cobras, por exemplo. Na área do experimento, algumas parcelas de ensaio estão sem controle de plantas daninhas propositalmente, deixando assim emergir espécies nativas da região. A Mato Competição, além de degradar o solo, coloca em risco o potencial produtivo da cultura da soja. Este ensaio foi implantado no dia 2 de dezembro, com a finalidade de avaliar herbicida de contato e residual. Aqui a gente vê a soja completamente limpa e após 21 dias de controle ainda está começando a surgir as ervas daninhas dentro das parcelas. Então a gente começa a traçar um norte para aqueles tipos de erva daninha, os tipos de herbicida que foi usado, qual que segura ervas daninhas, porque a gente tem fedegoso na área, guanchuma, tem corda de viola, tem leiteiro, então tem vários tipos de espécies de ervas daninhas e cada herbicida tem um controle, uma ação de controle sobre essas ervas daninhas. Aí a gente começa a ter um melhor posicionamento de controle. E para traçar um plano de manejo, o primeiro passo é identificar as espécies. Após essa identificação, a gente traçou um plano de manejo com alguns produtos de contato, que pegaria as ervas daninhas já emergidas e ervas daninhas que poderá vir ser emergidas. E aí você faz o controle para a avaliação posteriormente. É importante conhecer as fases onde a interferência das plantas daninhas pode ser prejudicial para a soja, porque competem principalmente pelos recursos básicos como água, luz e os nutrientes. A guanchuma, por exemplo, existe uma variedade muito grande aqui nas áreas de Mato Grosso. Isso, são mais de 10 espécies que você pode encontrar, desde folha larga, essas folhas estreita. Essa seria a corda de viola, uma espécie daninha, que além de pode vir a competir com a cultura da soja, ela pode ser hospedeira de pragas e doenças, além de ocasionar perca no momento da colheita, porque ela causa uma enramificação grande, e aí a hora que está colhendo a soja, ela sobe sobre a soja, e aí o molinete pega essa espécie daninha e fica jogando fora soja no momento da colheita. Então, se não fazer o controle no momento adequado dela, ela pode ocasionar até perdas na colheita.
Esse aqui é o fedegoso. O fedegoso é uma espécie de erva daninha que pode competir com a soja. O sistema é de difícil controle por causa do sistema radicular, que é muito agressivo. E o produtor tem que tomar muito cuidado, porque no momento da colheita, se ele sementear e a máquina colher a semente, ele causa a semente dele é tóxica para o ser humano. E isso não pode. A carga do grão dele pode ser condenada pela indústria. Isso na classificação de grãos. Na classificação de grão. Antes da implantação da soja, aqui foi cultivado o sorgo. E agora ele passa a ser uma erva daninha na cultura da soja. Além de servir como hospedeira para pragas, né, que a gente pode ver vários ataques de Spodoptera nele, que depois que feito o controle dessa erva daninha vai migrar para a cultura da soja. Valdir Pacheco para o SBA. E o Agricultura BR, o canal do Boi, convida você, telespectador, que está nos acompanhando neste momento, para a partir das 17h20, na terceira edição do Agricultura BR, acompanhar os dados, os números em relação ao relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano e também o relatório trimestral de estoques dos Estados Unidos com o posicionamento no último dia 1º de dezembro de 2017. Esses dados, em relação ao relatório trimestral de estoques americanos, são importantes porque eles mostram o quanto de soja o maior produtor de soja do mundo, segundo maior exportador, tem disponível ou tinha disponível no país no último dia 1º de dezembro. Em relação ao relatório de oferta e demanda, você vai ter os dados não só norte-americanos em relação que deve mesmo ter um recuo na expectativa de exportações de soja daquele país, mas também como é que vem a estimativa para Brasil, Argentina, em relação à produção, exportação e estoques de soja e milho e em relação à China em termos de importação. Então não perca, a partir das 17h20, na terceira edição do Agricultura BR. Por aqui, o Agricultura BR traz para você uma informação importante em relação à tecnologia. Isso porque a Monsanto vai fazer, no próximo dia 18, na próxima quinta-feira, um lançamento importante no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Vai fazer um lançamento de mais uma variedade de soja transgênica que combate às ervas daninhas, aumenta a sua situação de combate. Esse lançamento ele vai acontecer de forma nacional e a expectativa da Monsanto é colocá-lo em experimento na temporada 2018-2019 e começar a comercialização, né, ter condição de comercialização já na safra 2020. Portanto, na próxima semana, a Monsanto faz o lançamento nacional, o Canal do Boi vai estar lá e vai mostrar para você tudo a respeito dessa nova variedade de sementes transgênicas. E uma última informação que é interessante para o setor do complexo soja. A China divulgou, através do seu governo, os novos números a respeito da área a ser plantada com grão no país neste novo ciclo. E também em relação ao quanto que deve importar do óleo de soja, um derivado deste grão, portanto, e que deve sofrer uma redução. A China mostrou que vai plantar ainda menos soja do que já planta. O país importa muito porque precisa abastecer a sua demanda interna, mas produz também um pouco, mas uma quantidade muito pequena. Ela vai reduzir ainda mais essa área para 8.100.000 hectares, redução de 1,1% em relação ao relatório anterior. A importação de óleo de soja também vai cair, saindo de 350.000 toneladas, conforme o relatório anterior, para 300.000. De acordo com o órgão, essa redução na importação de óleo de soja tem a ver com a crescente importação do grão feito pela China, já que ela compra mais o grão
tem feito o processo internamente, portanto, utilizando o óleo de soja produzido em indústrias domésticas. Bom, e a gente segue falando sobre soja agora, reta final do Agricultura BR, para mostrar como que a soja vem operando na Bolsa de Chicago, às vésperas da divulgação do relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. Vésperas não, né, Fabiano, já que não é amanhã, e sim hoje, daqui a poucas horas. Exatamente. Estava com um comportamento compasso de espera, com pouca movimentação os negócios com a oleaginosa, agora já começa a dar uma situação mais clara do que deve acontecer. A expectativa, principalmente em relação aos números americanos, não é boa. É importante lembrar que esses dados serão apresentados depois da Conab dizer que a expectativa de produção de soja no Brasil é maior e consultorias internacionais também trouxeram, né, Juliana? FC Stone, por exemplo, estimou safra do Brasil de soja maior também. Olha só, posição de janeiro, 9 dólares 38 centes o bushel, perde 0,23%, março com queda de 0,34%, com negócios em 9 dólares 46 centes o bushel. Temos aqui a posição de maio, posição importante para os negócios no Brasil. Ela tem parte da safra sul-americana precificada aí, 9 dólares 58 centes o bushel, queda de 0,28%. E a posição de julho também com queda de 0,28% a 9 dólares 67 centes o bushel. Para a gente finalizar, vamos acompanhar o dólar comercial aqui no Brasil, que nesta sexta-feira vinha com pouca oscilação em relação aos negócios de ontem. Neste momento, a moeda norte-americana aumenta um pouquinho esta baixa, ainda assim ela é muito pequena, mas vem em tendência negativa. Queda de 0,12% agora, negociado o dólar a R$ 3,21 mais 6. Bom, e esta edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, muito obrigada pela companhia. Nos vemos na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.